galera do canal 510, a gente está de volta com Galinho Cast e hoje trazendo um cara que eu... Brincadeira não, cara, eu vi pequenininho e já dava para notar ali a elegância na hora de jogar futebol. Então ficou conhecido como o zagueiro que joga de terno. Vocês já sabem quem é. E para alegria minha, felicidade, jogava no meu time, né? E depois foi para a seleção. Me derrubou na seleção e tal, cismou de ser atacante, meio campo, foi driblando todo mundo lá, tabelou com o Ronaldo e deu para o Ronaldo fazer o gol. E eu acabei eliminado da Copa. Mas tudo bem, a alegria é muito grande de poder ver situações como essa, né? Você vê começar e vê terminar. Então, um dos maiores jogadores da zaga do Flamengo, da seleção, por que não dizer, do futebol brasileiro. Experiência de futebol alemão, futebol italiano, que a gente vai falar aqui um pouco, né, de por que a Itália está fora de uma Copa do Mundo. E está aqui, ó, Juan Silveira dos Santos, nascido em 1º de fevereiro de 79. 43 anos, rapaz, sei lá. Qual foi o cartório que o cara foi lá, botaram o nome e tal. Tá novinho em folha. Galinho Cast. Juan, obrigado. Obrigado a você. E parabéns, acima de tudo, pelo belo trabalho que você está fazendo aí no Flamengo, uma nova função que, quem sabe, né, o futuro, né, possa dar outros voos como você deu. Quem sabe, né? Como jogador. Não, obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar com você, sabe, a reverência que a gente tem do nosso maior ídolo, né? Eu pude, desde pequeno, conviver com você, com a sua família, então é sempre um privilégio muito grande. Ah, beleza. Aqui o papo não é muito do nosso querido Mengão, que está aí, né, fazendo um ano espetacular, e é sobre a seleção brasileira, sobre a Copa do Mundo, que você vai ter oportunidade de assistir, de ir lá ou não? Não, vou ficar por aqui Vai mesmo. ficar por aqui mesmo? Tá. Então, a gente só vai falar das tuas Copas, foram 2 Copas do Mundo, né, 2006 e 2010, mas no meio aí tem Copa das Confederações, tem eliminatória, histórias engraçadas, tem uma aí que eu achei que era mentira, mas vejo que é verdade. O pessoal aumenta um pouquinho, mas é verdade. Tu lembra quando você estreou na seleção brasileira? Então, minha primeira convocação foi com o Leão, né? Para uma eliminatória, né? Um jogo contra o Peru no Morumbi, mas eu não joguei. Para 2002. Para 2002 ainda. Não joguei, fiquei no banco. E a primeira vez que eu joguei foi com o Filipão já, Copa América de 2001 na Colômbia. Na Colômbia. Você já tinha ido em alguma seleção de base? De base sim, sub-17, né? Campeão sul-americano e vice-campeão mundial. E depois sub-20 no Mundial da Nigéria. Então já estava acostumada a vestir a amarelinha, né? Já estava desde cedo, graças a Deus. Desde cedo, né? E aí, essa experiência aí para você, já esperava essa convocação, pelo que você vinha apresentando no Flamengo e tal? Ou foi assim um negócio que você... Então, assim, já vinha uma boa fase do Flamengo, né? De muito tempo, e as pessoas começavam a falar que tinha possibilidade de ser convocado. Foi né? naquele ano que o Flamengo foi tricampeão, não foi? Foi aquele ano, né? Ah. E é sempre uma ansiedade muito grande, né? Porque a seleção, até que não se confirme seu nome, você não relaxa, né? E ainda mais para a primeira convocação. Era um objetivo que eu tinha na carreira, né? E o trabalho do clube refletiu e graças a Deus eu pude realizar um sonho de criança, né, de ser convocado para a seleção brasileira. Você foi para o Flamengo com quantos anos? Eu cheguei no Flamengo com 9 para 10 anos. 9 para 10 anos. Na escolinha ainda. Escolinha né? ainda. Meu pai era sócio, depois me botou na escolinha e dali eu Quando você saiu para o Leverkusen, o quê? saí pro Leverkusen com 23. 23 anos. Em 2002, Nossa, mãe. Foi o ano da Copa, né? Que eu fiquei de fora da convocação final. E no meio do ano eu fui para o Leverkusen. Foi para lá. Ah, legal. E nessa de 2001, né? Das eliminatórias, você falou que era o
o Leão foi para era uma outra competição e depois ou pegou o Leão ainda na eliminatória? Não, o Leão na eliminatória. eliminatória? Aí depois teve uma Copa das Confederações que eu não fui, foi aonde que ele saiu, né? E veio o Filipão. Porque foi aquela que foi no Japão, eu acho, Isso. não foi? Não sei se foi no Japão, na Austrália. Acho que foi no Japão, foi no Japão que ele saiu, sim. Ele saiu. Acho que ele levou uma seleção meio que mesclada, não foi? E aí o Filipão assumiu e eu já comecei a ir com o Filipão. Né? Então já vamos falar dessa reunião que teve lá, que o Vampeta conta que todo mundo deitou e tal, e eu queria, não foi nem para eleição, foi um psicólogo que foi lá, né, um cara de confiança dele para dar moral, tava tendo muita turbulência lá, precisava de moral, né? É. A gente teve uma Copa América que a gente não foi bem, né, eliminatórios não vinha bem, tinha até o risco de ficar de fora. E a pressão definiu o último vitória para a Venezuela, né? Ainda bem que a pressão era muito grande, né? E a gente tinha um jogo importantíssimo contra o Paraguai que ele levou, né, lá para o Olímpico, porque pela identificação que ele tinha lá no Sul, né? Com o Grêmio, né? E aí... Estádio Olímpico que não existe mais. E hoje não tem mais, né? E no momento de pressão, você sabe que as coisas vão aparecendo e tudo que for para somar, as pessoas aceitam, né? E teve essa reunião com o psicólogo na época. Só que tudo que o Vampeta fala, ele aumenta um pouco. Aumenta um pouco, é lógico. Mas não é mentira, mas aumenta. Mas realmente aconteceu. E depois da vitória teve esse papo de futebol que vai aumentando, essa resenha vai aumentando e até hoje ela se tornou imensa agora. E botou os caras deitados, o Filipão narrar um gol. Ele tinha que narrar as jogadas do jogo, né? Imagina o Filipão. O Filipão também não queria falar o time porque tinha muitas dúvidas naquele tempo, então ele só ia falando por posição, né? O goleiro dá a bola pro lateral, o lateral dá pro meia. Aí quando bateu no volante, o Vampeta falou, isso aí sou eu. Mas depois que o jogo passa, que você ganha, você relaxa e dá risada. Mas no momento estava tenso. O momento foi tenso, né? E quem foi que fez o gol? O último gol, fui eu que fiz o gol. Eu lembro que quando tava 2-3-0, aí teve mais um gol que o Filipão narrou. Aí o rival falou, você quer golear? Estamos na pressão, você quer golear. Mas nós ganhamos 2-0 esse jogo. Um gol se eu não me engano, do Marcelinho Paraíba e outro do Rivaldo. Aí depois pegaram a Venezuela, né? Depois ainda teve alguns jogos a mais, e aí... A Venezuela eu sei que foi o último. Foi o último jogo contra a Venezuela. Acho que foi o Luizão que fez o gol. Luizão fez, acho que 2 gols, acho. Tal. Aí ele falou, me garanti pra Copa. Aí se deu mal, né? Não, ele foi. Luizão foi. Se deu bem. Foi, se deu bem e tal. Não, mas fez 2 gols super importantes, né, naquela época. Enfim. Ainda é hoje, né? O Brasil tá fora de uma Copa. Eu entendo. É que eu falei, se deu mal porque ele queria entrar na vaga do Ronaldo, né? Aí o Ronaldo tava machucado ainda. Tava machucado. Tinha dúvida que ele iria ou não. Ele inclusive treinou aqui. Ele fez todo o treinamento antes da Copa. Lá onde a gente tinha no centro de treinamento, lá no Recreio. E era escondido, era fechado, não entrava ninguém lá, ninguém ia lá em Vargem Pequena. Ele trouxe o preparador físico e ele ficou um bom tempo lá treinando. Eu lembro que o Ronaldo, ele foi no penúltimo amistoso que a gente fez, não sei se no Maranhão, um lugar desse. Aí ele jogou aquele amistoso, foi onde ele voltou para a seleção e de lá ele... Você foi até quando? Até a última convocação? Eu joguei esse penúltimo amistoso, eu fui convocado. Aí teve a última lista antes da Copa, eu não fui e na final fiquei de fora. Ficou de fora, tá. Aí eu tive o privilégio de assistir lá no Japão, vi todos os jogos do Brasil que jogou no Japão, não fui na Coreia porque eu estava trabalhando lá no Japão, inclusive da seleção, fazendo trabalho para a TV da seleção japonesa e também da seleção brasileira, mas fazia da Coreia. Então foi realmente um momento único lá da seleção campeã, daquela forma como aconteceu. Depois da Copa, ainda era o Filipão continuou, acho que ele saiu. Depois da Copa veio Parreira. Veio Parreira, né?
E aí você já foi... Eu já voltei para a Já seleção. voltou Aí, para a seleção. 2003 teve Copas de Confederações na França, eu joguei. Aí 2004 Copa América, 2005 Copas de Confederações de novo, 2006 Copa do Mundo, 2007 Copa América, 2008 não teve nada, 2009 Copas de Confederações de novo na África do Sul, e aí 2010 foi a Copa do Mundo. 2003 na França, isso. é. Não, aqui eu joguei, aqui eu fui... Foi 2000, A de sua 2005. foi 2005, é. 2005, é. Que a gente se enfrentou. É, lá. É, porque aquele período do Copa das Confederações de 2 em 2 anos, né? Sei lá, É sempre... Normalmente era um ano antes da Normalmente era um Copa, ano antes, não sei mas por teve quê. essa da França, não sei porquê, um ano depois da Copa. Foi, acho que era para fazer um teste lá para ver se Não sei, né? Não sei o que aconteceu. daria para fazer, exatamente. É. Daria, a gente ainda não tinha nem classificado para jogar, tinha ganho a Copa da Ásia, porque a gente ganhou a Copa da Ásia em 2014. Então não dá para jogar de 2003, né? 2004, tu fala? Teve Copa das Confederações em 2003. 2003. Aí nós, Copa da Ásia, ganhamos em 2014. Por isso que a 14 não, gente jogou a de 2004, exatamente. Isso. Aí por isso que a gente Jogou a 2005. A de 2005, exatamente, aquele jogo. Aí e teve eliminatória, estranho, né? Que não tinha o campeão, acho que foi o primeiro ano que... Foi o primeiro ano que o campeão precisou fazer a eliminatória. E foi complicado a eliminatória ou não? Eliminatória, não foi Como é complicado. que foi o sistema? Contra todos? Aí Pontos já corridos, começa- todo mundo pontos contra todo corridos, mundo, turno e retorno. A gente classificou bem, umas 3, 4 rodadas antes, né, do final. Eu acho que a eliminatória é sempre muito importante, que dá uma casca para a seleção, né? E como você começa a preparar a seleção nesses jogos de eliminatória, que são jogos difíceis. Agora eu queria ouvir você, como jogador que participou daquela preparação lá na Suíça, como é que foi para vocês, jogadores, tudo que aconteceu ali, que o pessoal caiu de pau em cima a respeito da preparação, né? Na verdade foi novo pra gente também. A gente já estava acostumado, né, naquele período na seleção, ter muita visibilidade, muita mídia, porque tinha grandes jogadores, né, Ronaldo, Ronaldinho, ainda mais aquela seleção que tinha aquele quarteto, né? Roberto Carlos. Então a gente já estava acostumado, mas em termos de preparação para a Copa, foi a minha primeira Copa, eu não poderia falar também, porque eu não participei de outra, até aquele momento, mas não é o normal, né? Eu sentia do pessoal que estava todo mundo incomodado, né? Eu vejo muita gente falar em oba-oba, mas o oba-oba não era de dentro para fora, né? Era uma coisa que a gente não controlava e eu acho que realmente, principalmente... Tiveram que acatar por principalmente condição de contrato, Principalmente em Vegas, eu acho que atrapalhou muito a preparação, porque você chega no estádio e tem 5.000 pessoas. Talvez seja um treino físico, assim, a situação te leva a, pelo menos, você fazer alguma coisa com bola, porque você não pode também ter a antipatia de um público, né, que está lá todo dia. Então, eu acho que alguma programação pode ter sido mudada, né, por esse público, só que a gente não controlava isso, né. Dentro da seleção a gente tinha a consciência que a gente precisava estar concentrado e preparado para a grandeza de um mundial, mas fugiu totalmente do nosso controle. Eu como técnico do Japão, até para essa Copa do Mundo, no Japão, um período que era uma cidade, era no centro de treinamento, eu deixava aberto porque eu acho que o jogador, o japonês principalmente, precisava ter um pouco daquele carinho. O japonês, inclusive, que é mais, né, disciplinado e tal. Então, olha, bota lá, você vai fazer isso, só pode fazer isso e tal, tudo bem. Os caras, lógico, quando vai entrando um ou outro, aquela euforia, mas nada que atrapalhe a preparação ou que distraia, como é a coisa de brasileiros, dos nomes que vocês têm numa seleção brasileira, numa alemã, numa italiana, essas coisas todas, né? Então dá para você liberar em algumas coisas. Mas a do Brasil chamou a atenção, até a gente.
Estava em o outro lado, atento ao que tá, porque a gente ia jogar contra, a respeito do que o pessoal estava em cima da pressão de sempre vocês, né? esse questionamento aqui no Brasil, né? Principalmente que muitas das opiniões são formadas após o resultado, né? Claro. Você abre o treino, você fecha o treino, você fica mais recluso. Eu acho que eu sou a favor, ainda mais hoje em dia, de ser um pouco aberto, de participar também. Eu acho que você, como treinador, pode falar, tem momentos que você precisa estar mais fechado dentro do grupo para treinar algumas situações de jogo. Mas aquilo ali, eu acho que não teve, não vai ter nenhuma seleção e nenhuma preparação, porque aquilo ali era um jogo, né? Era um estádio com a arquibancada lotada. Tinha dia que na Suíça chovia final de tarde, todo mundo na chuva, e esperando a seleção, que a gente ia para a academia, fazer um trabalho de academia, e precisava só ir para o campo e dar alguns tiros, um trabalho de velocidade e acabou. E tá todo mundo na chuva, 5.000 pessoas esperando você só correr e acabar o treino. Então a gente se viu obrigado a fazer alguma coisa com bola para agradar também o público. Para agradar o público, exatamente. O Brasil vinha de uma conquista, né? Com muitos jogadores que estavam naquela seleção, de uma conquista. Ronaldinho era o melhor do mundo, todo mundo, ele vai resolver e tal, chegou cansado, jogadores que chegaram fora do seu melhor estado físico. E aí, lógico que primeira fase, o Brasil passou bem, né? E depois eu acho que o jogo do Japão, ele deu um feedback, isso no meu modo de analisar. Eu fui até surpreendido, porque eu fiz a pré-eleição com o time mais velho, que o Brasil passou, mas não teve nenhum jogo fácil. Aí a molecada entrou correndo, eu fiz a preleção lá com o Roberto Carlos, com o Cafu, Emerson e tal. E na hora me chega Cicinho, me chega Juninho, Pernambucano, Gilberto e tal. E os caras correndo daqui e dali e trucidaram o Japão. E eu acho que aquele time se continua, a meu ver, a história da Copa seria diferente naquele jogo contra a França. Mas, tudo bem, passou. Aquele jogo de Gana, depois da classificação, foi um jogo que deu segurança para o Parreira manter aquele time, ou ele ficou na dúvida para o seguinte em voltar com aquele time que ganhou do Japão? Eu acho que ele nunca teve dúvida. Ele voltou com o time ganhou. É um jogo difícil, é sempre um jogo difícil contra a seleção africana. E isso foi um sufoco o primeiro tempo, né? Foi bem difícil até a gente abrir o placar, né? É sempre na expectativa que as coisas comecem a funcionar durante a competição, né? A gente sabia depois que pegar a França era um jogo grande. E a França também, até aquele momento, não fazia uma competição boa. E podia ser um divisor de água, né? Foi para eles, né? Podia ser para a gente se a gente ganhasse. Talvez a gente pegasse a confiança necessária de depois ir rumo ao título, mas infelizmente não aconteceu. Assim, a seleção e Copa do Mundo é sempre um torneio muito cruel, né? É um mês que você precisa estar todo mundo muito bem fisicamente, tecnicamente, taticamente, né? Contar com aquela sorte de campeão para as coisas saírem. Talvez a gente não tenha chegado ali no ápice da nossa forma, do que a gente apresentou praticamente nos 4 anos com o Parreira, né? Em termos de Copa América, Copa das Confederações, própria eliminatória, a gente fez um trajeto vencedor, mas naquele mês a gente não conseguiu jogar o nosso melhor futebol. Os jogadores estavam desgastados, né? Porque os principais jogadores, porque jogando na Europa, a maioria foi para os últimos jogos, né? E aí você tem que tem pouco tempo de preparação, tem que recuperar para uma Copa do Mundo, a esperança muito grande em cima. Cafu, Roberto Carlos, Ronaldinho, Ronaldo, o Adriano não chegaram ali
Eu acho que se botasse uma semana para eles descansarem, seria melhor do que ir para Vegas, né? Essa Copa do Mundo, a Copa do Mundo é sempre difícil, né? Porque a maioria dos jogadores jogam na Europa, você vem desse calendário europeu desgastante. Você ali estava na Leverkusen, Alemanha, né? Já. Todos os jogadores de seleção são protagonistas nos seus clubes, então eles são muito exigidos fisicamente durante a temporada. Aí você depende também dessa sorte, de que ninguém chegue machucado, de todo mundo chegue totalmente em forma. Difícil, porque você falou bem, o Ronaldinho, que era a nossa referência, foi até a final da Champions, chegou até depois da preparação. Por isso que eu falei, você precisa estar naquele mês todo mundo bem para as coisas funcionarem. Eu lembro que eu estava comentando a Copa de 90 pela Band e a Holanda tida como favorita, que tinha lá o Rijkaard, Gullit, Van Basten. Só que esses caras foram com o Milan até a final, ganharam, e chegaram lá esgotados e não conseguiram render nada. E a Holanda foi eliminada para a Alemanha. E isso daí teve um peso muito grande, né? Os 3 melhores jogadores não estavam na melhor condição. Não, é pesado, e mentalmente também para esses jogadores é bem difícil. Coisa que não vai acontecer esse ano aqui no Catar, né? Por isso que a gente tem esperança que o Brasil chegue bem. Chegue bem, né? E agora, sabe uma coisa que eu estava analisando? Nessas últimas Copas do Mundo, todos os times que vêm mal, que ganham do Brasil, eles vão até a final. O Brasil é um grande levantador de defunto. É um jogo, assim, para confiança para uma seleção, acho que deve ser o melhor jogo para você jogar, né? Você eliminar uma seleção como a brasileira, dá sempre muita confiança para você encarar qualquer seleção que venha, né? E chegar às finais, né? Aconteceu isso quando eu falei, a França em 2006 vinha fazendo uma Copa do Mundo Ninguém boa. Ninguém esperava. E ganhou da gente. Foi para a final. E foi para a final. A Itália em 82 estava morta. A Holanda em 2010 também. A Holanda jogou 45 minutos contra a gente, ganhou, virou um jogo improvável. E foi para a final. Exatamente. Então, esse é Argentina em Copa em 90, mesma coisa. Eliminou o Brasil, vai para a final. Estava lá, tomou o dia que o Brasil jogou melhor naquela Copa. Então, o Brasil... Como eu falei, uma referência para os outros. A força da nossa seleção, né? E quando a gente perde, a seleção que consegue essa vitória, ela fica muito forte para chegar até a final. Naquele jogo da França, teve assim, porque se falou muito da questão do posicionamento, fizeram uma campanha sórdida contra o Roberto Carlos, em relação ao posicionamento dele na hora da falta e tal. Ali teve alguma coisa, assim, em termos táticos, de posicionamento de falta que não foi feito para acontecer aquele gol ou não? Ou era aquilo que tinha que ser? Não. Existia uma dúvida até a hora do jogo, até a pré-eleição e depois na hora do jogo, de quem bateria a falta, né? Pela contagem que a gente tinha feito, poderia ser o Zidane, mas poderia ser o Henry também. Sei. Talvez essa mudança, né? Pelo lado, né? Ali. Tenha pego a gente de surpresa e tenha deixado o Henry mais sozinho. Mas, sim, eu também, o Roberto Carlos, e a gente sabe, não é um cara de entrar na área, né? Pelo tamanho que ele tem. Então, as pessoas erradamente associaram ao lance a ele, mas eu acho que ele, naquele momento, não tinha nada a ver. Foi uma situação de jogo, né? Tranquila, que aconteceu, acho que mérito para a França. Naquela época ainda, as defesas não faziam essa marcação na linha, né? Era mais individual mesmo. Então, talvez tenha sobrado o Henry por essa falta de compreensão de quem bateria a falta. Hoje é mais, assim, não dá soa como uma coisa muito errada da seleção, mas assim, na época a gente não tinha analista de desempenho, os jogos, você não tinha um trabalho de vídeo bem preciso para você ver os diversos, não tinha esse estudo, né? Era mais do que via cada seleção, acho que tinha aquele observador que via, exatamente. E passava as informações, né? A gente tinha,
Inclusive, eu levei para a Copa o Júnior e o Tita para fazer esse trabalho, ver os jogos antes, me passava tudo e a gente treinava algumas coisas, mas realmente a tecnologia não é a que tem, hoje, que tem de hoje, né? De você, né, desafiar tudo aí que acontece principalmente as jogadas de bola parada. Eu, por exemplo, nos meus times e nas seleções, 5 eu marco homem a homem, no escanteio. Nas faltas, não. Nas faltas eu marcava dessa forma. Agora, se for aquela falta quase encostada ao mini escanteio, aí é homem a homem. Você escolhe 5 e você sabe quem são os caras que vêm do adversário. Então é cada um a responsabilidade. Não larga o cara enquanto a jogada não terminar. Que aí você dá, eu acho que você dando responsabilidade pro cara é outra coisa. Não, hoje em dia é tudo analisado, tudo passado pro treinador, pro jogador. Né? Você sabe que o Dudu tá lá com a gente e trabalha também na análise de desempenho do Flamengo. Assim, o trabalho é diário para você dar o máximo de informação aos jogadores. Mas naquela época ainda estava começando, não tinha todo esse trabalho. Eu tinha um cara lá um jovem, bom, ele fazia comigo. Ele inclusive pegava não só os jogos das outras seleções e até os jogadores nos clubes, quando tinha uma jogada que ele falou assim, tá vendo essa jogada aqui, esse cara fez isso no clube, assim. Eu pedia para ele conversar às vezes com o jogador da posição, o cara que você vai marcar tem essa jogada aqui, aí mostrava várias jogadas pro cara, não precisava nem eu falar com o cara, tá? E tinha nos treinamentos, ele gravava tudo aquilo que eu falava, tudo aquilo que eu pedia, depois a gente reunia nós dois, com o Edu, com o Moraci, clube, seleção, e a gente ia lá, é assim, faz a preleção, vamos fazer dessa forma, tira isso, bota isso, quer dizer, você tem que também se interessar. Eu vejo que hoje já vi muitos treinadores do cara chegar lá, entregar para ele, dele não conversar muito não, só querer o negócio para ele ver o que está acontecendo. Tem de tudo. Tem de tudo, né? Tem de tudo. Tem uns caras que gostam e tal, mas tem outros que não gostam não. Eu acho que tem seu lado importante, mas a sua observação é muito grande. Super importante. A gente tinha, eu e o Cantarelli íamos assistir um jogo, o Edu e o preparador físico ia assistir outro, o analista ia assistir outro. Porque na hora de uma convocação, o importante é você o quê? Não ter erro daquilo do cara, fulano não foi e tal. O erro tem que ser quase que zero, né? Em termos de convocação, para nego não ficar no teu ouvido. No Japão deve ser mais fácil, né? No Brasil tem sempre essa é menos difícil. Quantidade de jogadores. O Brasil mas tem sempre um quebra-cabeça para o treinador, né? Porque ele tem que pensar nos encaixes, né? Nas prováveis necessidades que ele vai ter durante a competição. Mas eu acho que o Tite, ele tem você não vê assim, esse cara foi injustiçado na seleção. Ele vem mantendo uma base, né? Uma base, você vê, fulano não convocou fulano, deveria ter sido convocado. É muito raro, entendeu? Se ele vai utilizar, se não vai utilizar, eu tenho minhas críticas em relação, por exemplo, que eu falei, o Bruno Henrique. Bruno Henrique foi o melhor jogador da América, né? E jogando tudo no Flamengo pro lado esquerdo. Ele chegou na seleção e vai pro lado direito. Eu não sou favorável a isso. Entendeu? É o cara que joga o tempo todo num lado, você é convocado por aquilo, quando chega na seleção, você que tem que mudar. Entendeu? Então, é a única crítica que eu faço nesse sentido. Eu acho que você tem que jogar na seleção pelo aquilo que você faz no clube. Você fez no clube dessa forma e você é convocado para isso, né? E esse ano tem uma ajuda, né? Tiveram mais 3 vagas, né? Eu fico olhando assim, esses jogadores são privilegiados. 26 jogadores. 26 jogadores. Se fosse sempre assim, dava para
beliscar mais vaga. Agora, desses 26 jogadores, vão ficar os 26 no banco ou não? Eu ouvi falar que sim. Isso. Até foi uma briga de todos os treinadores para não precisar cortar ninguém na seleção. Eles Porque é o problema. Eles né? aceitaram, eu acho que a FIFA aceitou, vai todo mundo pro banco. Né? Porque também hoje Com 5 substituições, né? E o número de lesões está maior também, Também. né? Entendeu? Assim você não dificilmente perder 4 jogadores, né? Numa Copa do Mundo. Aí você vai. Vamos voltar lá para 2006, foi uma tristeza grande aquela eliminação, mas é sempre um aprendizado, né? É sempre uma lição que você toma. O que foi de mais importante que isso serviu para você para a próxima de 2010? Acho que principalmente essa questão de tentar gerenciar principalmente a condição física para a gente chegar na Copa bem, né? Na próxima, né? E aí já começaria um novo ciclo. Sempre no Brasil, quando você vem de uma derrota de Copa do Mundo, o começo do próximo ciclo é bem tenso, porque é uma mudança, as pessoas cobram muito uma nova seleção, porque as coisas não deram certo. Então, eu lembro que com o Dunga a gente começou ainda tentando formar um novo grupo, com alguns remanescentes, e eu era um desses, né? E aí, questão de meses, já muda o teu status na seleção, você passa... Eu era o mais novo, que nunca tinha disputado uma Copa do Mundo, e aí você já passa a ser uma referência, um dos mais velhos. Então, a sua função dentro do grupo muda, né? Mas a ideia do aprendizado é esse, de você chegar 4 anos depois, bem fisicamente, né? Pra, naquele mês você conseguir também jogar bem para atingir o objetivo. Vocês tiveram alguns jogos problemáticos na eliminatória, né? Porque a eliminatória, eu lembro bem que muitos jogos o Júlio César foi eleito o melhor jogador. E para a seleção brasileira ter o goleiro como melhor jogador em vários jogos das eliminatórias, inclusive tiveram empates. Foi justamente nesse início, eu não estou lembrado. Como eu falei, assim, a gente formou um grupo durante a competição, né? O grupo de 2000, da eliminatória para 2006, já vinha de um grupo campeão, né? De 2002, né? De alguns jogadores até de 98, então já era um grupo muito mais experiente. E para 2010 a gente começou a formar, o Dunga também foi a primeira experiência dele como treinador. O começo foi mais difícil, né? E alguns resultados, principalmente de empate, mas depois a gente engrenou e aí a gente ficou fez até fácil, praticamente uma trajetória muito parecida com a que a gente fez em 2006, né? A gente ganhou a Copa América de 2007, nós ganhamos a Copa de Confederação em 2009, nós classificamos também com 3, 4 rodadas de antecedência, né? Tendo contra a Argentina, e chegamos a uma Copa também, né? Com essa trajetória bem parecida com a 2006. E aí no meio também teve aquelas situações de Copa América, né? Que sobrou para você o momento final, né? Em 2004 sobrou aquele pênalti ali, né? O último pênalti, né? Naquele jogo que se tornou um dos jogos mais interessantes da seleção brasileira, né? Principalmente contra a Argentina, por todo desenrolar da partida. Aquele gol do Adriano no último minuto, né? Praticamente nós fizemos os 2 gols no último minuto, né? O Luizão fez um de cabeça no primeiro tempo, no último minuto, e o Adriano empatou o jogo no último minuto. É verdade que os gringos estavam enchendo o saco mesmo, os argentinos, que eles são chatos pra boa. A rivalidade é muito grande, né? Mas tinha alguns que estavam fazendo gozação. E aí já teve aquele episódio do Tevez ali no cantinho, tentando ganhar tempo, gerou um pouco de confusão. Já tinha tido uma confusão quando eles fizeram 2-1 com os bancos de reserva, que um meio que foi para cima do outro. E quando a gente empatou, né, o nosso banco também quis revidar. Eu lembro que o jogo acabou com confusão, com briga no meio de campo. Mas só que naquele momento a gente já sabia que a gente estava muito mais confiante do que eles, né? E a gente estava muito mais preparado para ganhar nos pênaltis. E foi isso que aconteceu. Mas você já tinha batido algum pênalti na tua
Eu batia no Flamengo, Batia no Flamengo. Quando era na minha primeira passagem, algumas situações de pênalti eu sempre batia. Na base eu batia muito Na pênalti no seleção já Flamengo. tinha batido algum? Na seleção não, na seleção foi o primeiro. Foi o primeiro, né? Eu não bati na semifinal, que nós ganhamos nos pênaltis contra o Uruguai, mas bati na final. Você sabe que isso aí tem, lógico, a desvantagem da pressão de ser o último. Mas é uma vantagem muito grande que ninguém conhece, Também. né? Que ninguém sabe, pô, como é que esse cara vai bate? E eu lembro na época, Entendeu? eu comecei, desde o primeiro pênalti, a observar o goleiro, né? E o goleiro da Argentina era um goleiro que se mexia muito antes. Então eu já estava mais confiante que eu sabia que ele ia decidir por mim. Eu tinha só que olhar para ele e escolher o canto. E foi isso que aconteceu. Eu lembro que ele saiu muito, muito antes do canto direito dele, então ficou todo o canto esquerdo aberto, eu só toquei. É por isso que você jogava de terno, né? Confiança, Tem que ter, tranquilidade, né? Tem que ter. E depois, em 2007, também na Copa América, na semifinal contra o Uruguai, eu bati também. Nós ganhamos também nos pênaltis. Eu acho que é uma dificuldade para o goleiro, né? Eu lembro que nós estávamos na Copa de 98, com aquele jogo com a Holanda, e o Wendel passou tudo. E eu lembro que eu estava do lado dele, quando ele começou a fazer para ele do negócio que ele tinha mostrado, ia mostrar para o Tafarel, e ele falou, pô, tem um aqui que eu não sei nada, não tem um pênalti, o cara nunca bateu, e ele tá escolhendo, eu não sei o que eu vou dizer pro Tafarel. Fica a teu cargo. Porque o que perdeu o último, ele falou, olha, ele bateu tantos pênaltis assim, 80% deles foram do lado que o Tafarel foi. Não, e esse estudo aí dos goleiros aumentou muito o índice de pênalti que eles pegaram, né? E fica muito difícil pro batedor. Porque geralmente, sim, quando você foi durante a sua carreira toda batedor oficial, você tem várias batidas, né? Então você consegue mudar também a tua batida. Quando você só bate na disputa de pênalti, geralmente você tem a sua batida de confiança. Confiança, E né? para mudar fica mais difícil, Fica né? mais difícil, exatamente. Mas foi um título bem conquistado. Foi bem, 2 Tá títulos mais em bom. cima dos... É sempre bem-vindo em cima deles. em cima da Argentina. É isso aí. E aí vamos lá para a Copa, né? Uma Copa que o Brasil começou meio inseguro e tal, mas foi passando, foi bem, ganhando, e veio aquele fatídico jogo lá da Holanda, que vocês estavam dando um banho de bola, né? Fizeram o primeiro gol, um tremendo lançamento do Felipe Melo pro Robinho, e outras chances. E de repente, numa jogada, eu inclusive falei com o Júlio César, que ele pagou um preço, um castigo, né? Mas na brincadeira, lógico, da crítica que ele fez à bola Jabulani. Cara, tu não pode criticar nunca a bola, cara. A bola é cruel, né? A bola é cruel, cara. E ele, porque a bola desvia, todo mundo sabe, mas não fala, cara. Daí elogia a bola que ela vem na tua mão. Ele deu uma crítica e acabou a bola que ele foi dar lá o soco e acabou errando. Teve um choque lá, não sei. Com o Felipe, não foi? Essa Copa a gente caiu no grupo, até um grupo difícil, né? É. Porque Costa do Marfim, na época, era uma seleção muito forte, porque Drogba, Yaya Touré, jogadores que estavam bem nos seus clubes na Europa. Portugal, né? Cristiano Ronaldo, e o Brasil. A gente classificou bem, nós classificamos em primeiro, e depois pegamos o Chile. Eu acho que o Chile a gente fez uma grande partida, né? Foi a melhor nossa da Copa. E dali eu acho que a gente sentiu que a gente poderia chegar mais longe. A gente teve um problema nesse jogo que o Dunga tinha encontrado um meio campo ali, tinha botado o Daniel Alves para jogar no meio campo. O Ramires estava muito bem, tinha entrado no time muito bem. E o Ramires foi suspenso nesse jogo, né? A gente já tinha perdido o Elano, que fez um lance de Copa bom, com a pancada que recebeu, E a gente foi para esse jogo da Holanda, que a gente fez o primeiro tempo espetacular, poderia facilmente ter feito 2 ou 3 a 0. A Holanda foi
quarta, né? E aí cai nesse gol aí de empate, que assim, Júlio César naquele ano era o melhor goleiro do mundo. Melhor goleiro, exatamente. O negócio. Você tinha falado antes que na eliminatória ele salvou a gente em vários jogos. Isso. Então, você nunca poderia imaginar que poderia acontecer um azar com um goleiro daquele nível, né? E as coisas que acontecem no futebol, né? Que a gente não tem como controlar. Depois eles empataram e tomaram um gol, depois fizeram um gol de escanteio com um cara pequenininho. E aí teve a expulsão do Felipe Melo. Você sabe que aquele jogo ali do período do Dunga foi o único jogo que um time virou em cima da gente. A gente nunca tinha perdido de virada. Você vê como são as coisas. E você, justo naquele dia ali, você perde em 45 minutos. E a Copa do Mundo é isso, você não tem como recuperar, você não tem o segundo jogo para recuperar. Eu sempre digo aqui que eu joguei 88 jogos pela seleção, o único jogo que eu perdi, estando dentro do campo com 3, não foi nem que eu perdi, aquele foi o único jogo oficial que eu perdi e a única vez que a seleção tomou 3 gols. Foi justamente o que não podia. São coisas que acontecem que quando acontece na Copa você não consegue. O juiz apita no final do jogo, né? Você fica sem saber o que fazer porque assim, você não tem outra chance. Né? Normalmente em Copas aqui nos clubes ou até mesmo Champions League você tem um jogo de volta, a gente vai reverter e as coisas não vão acontecer. Copa do Mundo não tem isso. Meu filho, não é mole. Mas eu acho que você jogou 2 Copas, jogou bem as 2 Copas. Isso foi importante, fez o seu trabalho muito bem e eu acho que ficam lições para você seguir em frente, principalmente hoje na função que você está, né? Essa experiência, né? São experiências que você tem como jogador e depois que você para, você vê que você ainda tem uma vida pela frente, uma carreira nova que eu estou seguindo agora, que você precisa usar essas lições que você aprendeu como jogador, né, para que você não erre ou que os jogadores que você trabalhe não errem, né? Então, dessa vez eu sou realizado porque nunca iria imaginar aquele menino lá na nova geração que poderia disputar 2 Copas do Mundo, joguei 80 jogos pela seleção. A gente sabe da dificuldade que é você ser convocado para a seleção brasileira pelo número de jogadores, né? Eu fui convocado jogando pelo Flamengo, jogando pelo Bayer Leverkusen, jogando pela Roma, são os 3 times que eu joguei mais no meu auge. Então, mostra a regularidade que eu tive na carreira. 332 jogos pelo Flamengo. Você sabe quantos jogos você tem na seleção? 79, acho. Aqui tá. 78. 78. 53 vitórias, 15 empates, 10 derrotas e 7 gols marcados. Inclusive gol em Copa do Mundo, né? Inclusive gol em Copa do Mundo, tá na história. Tá na história. Lembra quando foi o primeiro gol? Meu primeiro gol, acho que foi na Copa América, eu acho que Costa Rica. Pode ser? Sei lá, cara. Você que tem que saber, pô. Acho que foi faz tanto tempo, né? Aí. Acho que foi na Copa América, Costa Rica. Legal, tá bom. Então... Eu fiz 7 gols na seleção. 4 deles foi contra o Chile. Pô, freguesão, hein? Eliminatória, Copa América, Copa do Mundo e amistoso. Em tudo com esse jogo contra o Chile. Contra o Chile, você jogar, os caras devem te adorar lá, né? Tem que sacanear muito o Vidal lá, então. Eu conversava mais com o Isla quando o Isla estava fazendo, porque da mesma geração, né? O Vidal era novo ainda, acho que em 2010 ele estava começando, mas o Isla a gente competiu durante muito tempo. Só não bota aquela arrancada lá contra o Japão, tá? Aquela ali que... Mas aquela jogada, muita gente fala, pô, que tabela. Eu falei, cara... Ele era pra devolver pra você, né? Fominha. Se ele tocasse a bola 10 vezes pra mim, eu devolver 10 vezes pra ele. Quem faz o gol é ele. Que golaço, né? Meteu uma gol e tal. E... Cara, não, porque você é meu ídolo e tal. Eu falei, você nunca fez gol de cabeça na vida e foi fazer contra mim. Verdade. Tá bom. Sem vergonha esse fenômeno. Um dia tu me paga. Me pagou legal. Botei o nome dele aqui no campo, ele teve que vir aqui. Que bonito. Então tá tudo bem. Agora é o seguinte, cara. Queria falar de uma das seleções mais vitoriosas, né, da história
e que não está nessa Copa do Mundo. Você agora com a função que está e com a experiência que você jogou lá tanto tempo no futebol italiano. O que aconteceu com a Itália, cara? A Itália teve uma mudança de geração que não acompanhou o nível do futebol italiano, né? Acho que principalmente na parte defensiva, né? Que sempre foi muito forte, sempre foi o forte do futebol italiano. A Itália não estava com aquela consistência que a gente sempre se acostumou a ver. E depois, o próprio futebol italiano, nos últimos anos, caiu um pouquinho de produção, né, de nível, né, em termos das outras ligas da Europa. Isso reflete também na seleção. Mas o que é estranho, quer dizer, duas Copas do Mundo, o cara não vai, né? Segunda Copa. Segunda Copa. E ganha a Copa da Europa, cara. Então, eu acho que esse novo ciclo tem jogadores que podem voltar a resgatar o futebol italiano, mas surpresa para mim também foi depois do título da Europa, que ganharam bem, né? Jogaram bem. Exatamente. Ficar de fora, e do jeito que ficaram, né? Uma seleção, quando a seleção pequena, dentro de casa, tendo que ganhar, eles perderam dentro de casa. E tiveram todas as chances ainda na fase de grupo, né, para classificar. E eu espero que a Itália, que é um país que eu tenho maior carinho, né, tenho muitos amigos, volte a jogar no nível que ela sabe, né? E volte a frequentar a Copa do Mundo. Quantos anos você jogou lá? 5. 5? 5 anos. E é triste você não ver uma seleção como a Itália não estar jogando a Copa do Mundo. A gente espera sempre a Copa do Mundo as seleções mais de prestígio, né? E a Itália é uma delas, campeão do mundo, tetracampeão do mundo, né? Eu acho que Itália, Brasil, Alemanha e Argentina. Uruguai, eu acho que todos ganham uma Copa do Mundo, no meu ver, tinha que estar na Copa. Cara, seleções de prestígio. Né? Exatamente, seleções que poderiam disputar, mas ganham a Copa do Mundo, tem que estar. Pô. É um pecado, mas vamos torcer para a Itália voltar aos grandes momentos. Não contra o Brasil, claro. Você está agora nessa função, uma análise mais, e como está aí? Primeiro, queria que você falasse do grupo da seleção, né? Brasil, Sérvia, Suíça e Camarões. Né? Com toda essa evolução do futebol, das seleções médias da Europa e tal, como é que está tua expectativa para a Copa? Durante a Copa pode aparecer alguma coisa diferente, em termos táticos, em termos... Né, A expectativa é alta, pelo que eu conheço da seleção brasileira, dos jogadores, né, do trabalho do Tite também. Acho que teve continuidade na seleção, né, são 6 anos de seleção, coisa difícil de acontecer na seleção brasileira. Acho que a seleção já tem um modelo de jogo dele. Tem mais esperança pelo fato da competição ser no Catar, no meio da temporada europeia, então isso vai pegar os jogadores da seleção fisicamente bem. O Neymar, que é um termômetro importante da seleção, começou a temporada voando, né? A gente espera que ele chegue lá no Catar dessa maneira, porque a gente sabe que é um jogador que pode decidir pra gente. E principalmente, sim, é um grupo, é sempre difícil, né? Hoje o futebol está sendo muito estudado, todo mundo se conhece de campeonatos europeus, de times da Europa, mas eu não vejo problema para o Brasil na primeira fase, né? Passar, espero que ganhe bem. E depois na fase final, que tenha confiança e aquele um pouquinho de sorte que o campeão precisa ter e traga esse hexa pra gente. Você está aí num time que tem muitos jogadores convocados aí. Né? Não só do Brasil, mas também de outras seleções. Né? Então, temos muitos jogadores convocados e convocáveis também. Estrangeiro, Arrascaeta, Vidal voltou agora. Voltou, né? O Eric, né? O Pulgar também, e o Varela, os 4. Todos os 4 estão Todos os 4 foram convocados agora. Né? E aí foi o Everton e o Pedro. O Marco Braz costuma dizer, né, que o Flamengo joga todas as competições do Flamengo e mais a data FIFA. E aqui no Brasil influencia, porque claro. E ainda dentro do clube, do grupo, tem o Gabriel, é um jogador convocável. O Bruno Henrique teve um momento que estava na seleção, o Rodrigo Caio, então hoje o Flamengo, a força do Flamengo passa também por esses jogadores de nível de seleção.
Se fosse anos atrás, teria mais, né? Teria Felipe Luiz, teria Davi Luiz. Né? Jogadores que passaram pela seleção, né? Por uma questão de, eu acredito, de idade, não faça mais parte do grupo do Tite, mas são jogadores de nível de seleção. E você acha que... Santos também, esqueci de falar Santos. O Santos, né? Que é uma... Tá no radar. E ele já foi, né? Ele foi já foi. Foi campeão olímpico, várias não foi? Várias vezes convocado no Tite. Então, é isso aí, meu camarada. Queria te agradecer muito, né? Entendo aí os seus horários, né? Eu falei bem lá pra galera, ó, calma, a hora que puder ele vai, não tem problema. É uma convocação, né? Se você chamou, é uma convocação, a gente vai estar aqui. É isso aí, torcendo muito aí pelo teu sucesso, que agora você continue com esse terno aí, só que... Do lado de fora. Do lado de fora. Na verdade, para ajudar a rapaziada, assim, muita gente pergunta, o que você faz? Assim, eu não sou mais jogador, então hoje a minha função é principalmente ajudar não só o treinador, mas os jogadores também a desempenharem tudo que eles podem de potencial, né, por bem do nosso Flamengo. E com toda a experiência, né, só de Flamengo, de Europa e de futebol, né? Isso, tudo, né? Tentar passar algumas coisas que eles precisam, né? A gente tem um grupo muito qualificado já, né? E a gente tem um pessoal da retaguarda que sou eu e alguns outros membros, né? Gabriel Skinner, Fabinho, que está lá, o Dr. Tanuri, né? Pela chefia do Marcos Braz e do Bruno Espíndola, para dar todo o suporte para o treinador, que hoje é o Dorival, né? Fazer o trabalho dele e os jogadores poderem botar para fora todo o potencial que eles têm. Beleza, que as conquistas cheguem, né? A luta estamos trabalhando. Vamos trabalhando para isso. Continuamos. Obrigado, Juan. Um prazer grande, né, estar aqui com você, batendo esse papo, falando aí sobre tuas experiências. Então, né? Obrigado pelo convite. Nada. É isso aí, galera. Mais um grande campeão aqui no Galinho Cast. A gente sempre procurando trazer o que tem de melhor do futebol brasileiro, do que aconteceu, do que pode vir a acontecer, experiências de situações não só profissionais, mas também engraçadas, vividas pelos nossos convidados. Então é isso, continue prestigiando aí o nosso Galinho Cast, já sabe, a gente está procurando sempre trazer convidados que possam dizer alguma coisa para você que está aí do outro lado. Grande abraço e até a próxima.